As reuniões de família de fim de ano estão chegando e com elas vem muita treta também em alguns casos, em algumas famílias. A gente sabe que tem muitas pessoas ao nosso redor, seja no trabalho, entre nossos amigos ou mesmo na nossa família, como é o caso, que torcem pela gente, querem o nosso bem, mas que às vezes rola ali alguns atritos, alguns desentendimentos ou até mesmo quebra de confiança que depois, com o tempo, através de diálogo e comunicação, podem ser restabelecidos. No caso, essa confiança pode ser restabelecida. Porém, a gente sabe também que tem pessoas nesses mesmos ambientes que eu mencionei, família, amigos e colegas de trabalho, que são pessoas que usam ou têm uma comunicação tóxica. São pessoas que têm uma comunicação, uma atitude ou um comportamento que é prejudicial a elas e a outros, às vezes a nós mesmos. Muitas vezes somos atingidos por essas pessoas. Como é que você pode identificar uma pessoa que tem a comunicação tóxica? Será que tem algum aspecto na sua comunicação que também representa um pouco dessa comunicação tóxica ou prejudicial a si mesmo e a outros? O que eu posso fazer para não ser contaminado por esse tipo de comunicação tão ruim, tão nociva? É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vendedor de Ideias. Para começar, a gente precisa identificar basicamente o que significa algo tóxico. Esse termo se popularizou mais recentemente para se referir a tudo aquilo que faz mal à saúde das pessoas. Por exemplo, a saúde mental nesse caso das pessoas. Muitas pessoas têm as suas emoções, seus sentimentos afetados por pessoas que têm atitude manipuladora, abusiva. Isso pode ser um reflexo, ou pode refletir em comportamentos, ambientes e relacionamentos. Tem muitos relacionamentos que são abusivos e tóxicos. Como nós podemos identificar nesses ambientes inteiros que nós mencionamos aqui, em todos eles, pessoas com comunicação tóxica? Neste vídeo eu alistei 7 sinais ou 7 características de alguém com a comunicação tóxica. Primeiro sinal de comunicação tóxica: julgar os outros. Quando a gente fala de julgar os outros, a gente não está se referindo a fazer um juízo de valor, ter uma opinião sobre comportamentos, atitudes ou decisões que outras pessoas fazem. Eu não estou falando apenas de criticar uma vez ou outra algo que, por exemplo, a gente não concorda. É normal, a gente tem liberdade para pensar diferente das pessoas. Porém, existem algumas pessoas que o padrão delas é julgar os outros. Elas simplesmente não conseguem ter uma conversa de alguns minutos com as pessoas sem que elas estejam apontando o dedo para alguém ou criticando alguém. Você precisa ter cuidado com esse tipo de comunicação tão nociva, tão prejudicial, só criticar, só julgar, só falar dos outros. Às vezes esse julgamento que muitas pessoas que têm comunicação tóxica praticam é tão ruim que chega ao ponto de questionar sempre as intenções ou motivações das pessoas. Ela só faz isso para aparecer. Ele ajudou porque também não queria ficar mal na fita, na história, né? Ou seja, pessoas que sempre usam ali de ironia, sarcasmo, questionando as motivações e intenções das pessoas. É claro que a gente não é ingênuo, tem pessoas que de fato gostam de aparecer, mas eu não posso julgar sempre as motivações de todas as pessoas como se todo mundo fosse ruim, ou como se alguém que teve por um momento uma atitude ruim não pudesse mudar, evoluir e crescer como ser humano. Vamos aprender a dar um pouco o benefício da dúvida para as pessoas, não questionar as intenções ou motivações delas, e assim a gente vai evitar o primeiro sinal de uma comunicação tóxica, que é julgar os outros. O segundo sinal de uma comunicação tóxica é se fazer de vítima, ou como alguns costumam chamar, o vitimismo, mimimi. Porque o pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu. Tem muitas pessoas que têm como que um padrão na sua comunicação, que é o de sempre se colocar como alvo das críticas. Todo mundo tá contra mim. Por que vocês não me incluem no grupo? Vocês nunca me chamam, nunca me convidam. Eu nunca tô dentro dos planos da turma, do grupo ou da galera. Essas pessoas costumam sempre ter uma autoestima baixa. Elas sempre acham que são inferiores a tudo, em tudo, às outras pessoas, a todas as pessoas. O que você pode fazer para evitar esse comportamento, essa atitude na sua comunicação, ou mesmo lidar com pessoas que têm esse comportamento, essa atitude de se vitimizar sempre? 2 coisas podem ser feitas. Primeiro, você precisa reforçar a essa pessoa que você se importa com ela, que ela é importante para você e para o grupo, para
as outras pessoas à sua volta, para a família, para os amigos ou mesmo para a equipe com quem você trabalha, por exemplo. É importante também que você ajude essa pessoa a identificar virtudes que ela tem. É óbvio que ela tem amigos. Esses amigos não são amigos dela por acaso, eles reconhecem algum tipo de qualidade ou virtude. E essas virtudes precisam ser expostas para a pessoa. Com certeza vai diminuir ou acabar de vez a comunicação tóxica que ela pratica. E se você às vezes sente que as pessoas estão sempre te excluindo, te deixando de lado ou colocando a culpa em você como se tudo fosse culpa de você, é muito importante que você aprenda a tomar iniciativa também. Não dá para simplesmente cruzar os braços e achar que todo mundo tem a obrigação de sair procurando você. Tome iniciativa, combine você, tome a iniciativa em marcar um encontro, uma festa, um jantar na casa de alguém e chamar os amigos. Seja você a pessoa que convida em vez de querer sempre ser convidado. Se você virar essa chavinha na sua cabeça e parar de se vitimizar de mimimi, com certeza você vai evoluir, crescer e se livrar da comunicação tóxica. Um outro sinal de comunicação tóxica que muitas pessoas têm é assistir os vídeos do nosso canal e não se inscrever. Pessoal, pelo amor de Deus, por favor, ajuda a gente aqui a crescer na plataforma, a fazer com que esse conteúdo atinja mais pessoas, tá certo? Obrigado pela inscrição de todos vocês. Um outro sinal ou alerta de uma comunicação tóxica é sempre querer atenção. É claro que querer atenção ou chamar atenção para si nem sempre é ruim. É normal a gente querer a aprovação de um grupo, fazer parte de um grupo de pessoas, agradar as pessoas. Isso é normal do ser humano. A gente vive em sociedade, não vive isolado, não consegue viver sozinho. O problema é quando uma pessoa tenta de todas as formas, de todas as maneiras, chamar a atenção sempre. Se torna um padrão. Ela sempre quer chamar atenção para si. Quer saber como funciona isso na prática? Imagina aquela pessoa que está numa roda de conversa e sempre que alguém comenta algo, uma conquista, algo que conseguiu fazer ou mesmo uma experiência que ela passou, a pessoa tem que desviar o foco da conversa e chamar atenção para ela mesma. Ela começa a contar as suas conquistas, o que ela já conseguiu fazer, o que ela já conquistou, o que ela já alcançou. Ou seja, a pessoa sempre desvia o foco da conversa e chama a atenção para si e para os seus feitos. Esse tipo de pessoas às vezes nem faz isso de forma consciente, ela nem percebe que sempre chama a atenção para si. Mas isso é uma característica de comunicação tóxica, trata-se até de uma característica, quem sabe, um pouco egoísta, ou muito egoísta em alguns casos, porque a pessoa não quer saber ou não tem interesse no que os outros conquistam, conseguem, no sucesso de outras pessoas. Ela sempre quer chamar atenção para si. E tem outra forma de identificar pessoas com comunicação tóxica que sempre querem chamar atenção para si. Eu já mencionei aqui no nosso canal que tem pessoas que tratam conversa simples, numa roda de conversa, como se fosse uma competição. Tudo que você diz que já conseguiu fazer, que já fez, a pessoa tem que mostrar que já fez ou faz melhor. Você disse que nas últimas férias você viajou para um determinado local e ela diz: eu já fui, mas eu fui para outro e era melhor. Você disse, por exemplo, que conseguiu comprar um celular novo e a pessoa diz: esse aí eu já tive, mas agora o meu é o outro, é a versão mais moderna. Sabe essa pessoa que sempre trata tudo aquilo que você diz que conquistou como se fosse algo menor? Ela tenta te diminuir para que ela possa crescer. Isso é uma característica, é um sinal de uma comunicação muito nociva, muito tóxica. Tem vezes que até a pessoa nem sequer tem ou fez aquilo que você relatou, mas ela tem que te minimizar de algum jeito. Você fala assim: esse ano que vem que vai começar, eu vou começar a fazer dieta e exercício. A pessoa não faz dieta nem exercício, mas ela tem que abrir a boca para dizer: mas isso aí você sabe que não vai dar certo, né? Você fez isso ano passado e não conseguiu atingir suas metas. Esse papo aí eu já escutei. Ou seja, quando você tenta colocar um alvo, um objetivo, uma meta que é benéfica para você ou até para outras pessoas, ela tem que te menosprezar, te desanimar. Ela tem que te desmotivar. Uma comunicação tóxica sempre é uma comunicação desmotivadora, negativa e que gosta de diminuir as outras pessoas. Não seja assim e se afaste de pessoas assim. Um outro sinal de uma pessoa com a comunicação tóxica é quem tem a mente fechada. Ter a mente fechada, inclusive o vídeo mais famoso aqui no nosso canal, vou deixar o card aqui, é o que significa ter a mente aberta. Um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui no canal, vou deixar para você assistir depois. Mas aqui a gente vai abordar um pouquinho sobre essa temática, a diferença entre ter a mente aberta e a mente fechada. Uma pessoa com uma mente fechada, ela nunca gosta, ela não se agrada, ela sempre evita ouvir opiniões diferentes das que ela já tem. É claro que a gente não está falando aqui de simplesmente mudar de opinião por qualquer coisa. Nós temos valores, convicções que são inegociáveis. Mas isso não significa que nós não possamos, pelo menos, ouvir outro ponto de vista e
principalmente respeitar quem pensa diferente da gente. Uma característica de uma pessoa que tem a mente fechada e que expressa essa característica na sua comunicação, ou seja, uma comunicação tóxica, é a pessoa que insiste na hora de discutir ou debater assuntos. Ela explica a opinião dela, você diz, não, eu não concordo com isso, eu penso de outro jeito. Ela fala, não, peraí, mas se você não concorda comigo, você não entendeu o que eu falei. Aí ela tenta explicar de outro jeito, como se você fosse ignorante e não tivesse entendido o que ela falou. Esse tipo de gente que é incisiva ou que insiste demais na própria opinião é uma pessoa de mente fechada e que tem ou expressa uma comunicação tóxica. Não seja assim e se afaste de pessoas assim. Um outro sinal de comunicação tóxica é o pessimismo. Reclamar demais das coisas. Conhece alguém que é assim? A gente sabe que reclamar do que não agrada, do que não é satisfatório a nós, é normal do ser humano. Às vezes a gente reclama até para puxar assunto na fila do banco, né? Mas o que a gente precisa fazer é ter cuidado para não tornar a reclamação, o pessimismo e a negatividade um padrão na nossa comunicação. Sabe aquela pessoa que toda vida que vem conversar contigo é só problema, lamentação, choro, lamúria? Não seja esse tipo de pessoa de que só lamenta das coisas. Ninguém tem uma vida tão ruim que não tenha também um lado positivo, que não tenha também coisas boas, pelas quais a pessoa deve ser grata. O sentimento de gratidão é o principal sentimento, o principal antídoto para o pessimismo e a negatividade. A questão do pessimismo ou da negatividade é um problema tão sério que ela se torna muitas vezes mais contagiante do que a própria positividade ou otimismo. É mais fácil você influenciar as pessoas à sua volta com coisas ruins ou negativas do que com coisas positivas e boas. Engraçado, infelizmente é assim que a mente do ser humano funciona, voltada ou direcionada para o caos. Mas para que a gente possa mudar esse foco, a gente precisa focar em outras coisas. Você vai aprender aqui, vou explicar agora um pouco para você sobre como combater o pessimismo ou negatividade através de foco, através do foco da sua mente. Tudo é questão de foco. Vou dar um exemplo bem simples para que você possa entender essa relação entre foco e pessimismo. Sabe quando você compra um aparelho novo, talvez um celular, compra um carro novo ou mesmo uma roupa ou um calçado? Quando você adquire algo novo para si, é muito comum que nós comecemos a observar ao nosso redor, no ônibus, no nosso trabalho, na nossa escola ou ao nosso redor, pessoas, muitas pessoas com o mesmo objeto, com a mesma posse. Já aconteceu isso com você? Você pensa, poxa vida, tem muita gente com o mesmo celular que eu, com o mesmo tênis que eu. Isso acontece também com mulheres grávidas. A percepção da quantidade de mulheres grávidas começa como que a aumentar. A mulher começa a perceber que em vários locais tem muitas mulheres também que são gestantes. Só que essa quantidade não aumentou, simplesmente porque ela trouxe para si aquele objeto, aquela posse, aquela situação ou circunstância, ela começou a notar, perceber cada vez mais essas coisas ao seu redor. A percepção de quantidade aumenta em relação àquilo que a gente foca a nossa mente. Por isso, se você treinar a sua mente para enxergar problema, coisas negativas, motivos para reclamar, é só isso que você vai enxergar. Você precisa procurar motivos para agradecer. Tem um exercício que eu costumo fazer e quero propor a vocês também, que é a seguinte frase que nos traz uma reflexão muito interessante. Se você acordasse hoje apenas com as coisas pelas quais você agradeceu ontem, o que você teria? Todo dia, ou pelo menos quase todo dia, eu tento pensar nessa frase e lembrar dos motivos que eu tenho para agradecer. Para encerrar, tem uma frase atribuída ao autor Ariano Suassuna que diz: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Seja um realista esperançoso e com certeza você vai melhorar a sua comunicação. Um outro sinal de comunicação tóxica é o famoso leva e traz. Eita, que essa é polêmica, né? É a famosa fofoca. A gente sabe que o nosso cérebro é treinado para ser muito estimulado quando a gente recebe uma informação nova e exclusiva. Daí vem a fofoca, informações que são novas pra gente e que pouca gente sabe, é exclusiva, não é todo mundo que está sabendo daquela novidade. Por isso que a gente gosta de falar sobre a vida alheia. E além disso, tem também aqueles que são os fofoqueiros passivos. Eles não falam, não contam, não espalham, mas sempre gostam de ouvir falarem da vida alheia.
É claro que seria muita ingenuidade nossa dizer que nós temos como nos livrar totalmente da fofoca e nunca mais falar da vida das pessoas sobre aquilo que não nos diz respeito. Seria muita hipocrisia até da nossa parte pensar que é possível se livrar totalmente disso. Mas o que a gente precisa fazer é não tornar isso um hábito, e principalmente um hábito que prejudique outras pessoas. Às vezes, o que a gente quer falar, ou mesmo o que a gente ouve de outras pessoas, não é algo conveniente, não nos diz respeito e é algo confidencial de uma pessoa. Por isso, o que a gente pode fazer é propor um exercício. Sempre que você ouvir uma informação nova a respeito de alguém, ou mesmo estiver sabendo já e quiser passar para alguém, repassar, pense, reflita. É verdade? É correto? É útil? É agradável? Pode ofender alguém? Será que não é segredo ou confidencial da pessoa? Sempre que você se faz essas várias perguntas, antes de repassar uma informação ou mesmo de escutar, você vai conseguir avaliar se vale a pena aquele gostinho ali do prazer de saber de algo novo, da vida de alguém que pouca gente sabe e que com certeza vai tornar a nossa comunicação, seja de forma ativa ou passiva, contando ou só ouvindo, uma comunicação tóxica. Não seja o famoso leva e traz, ou seja, que leva as informações e traz as informações. Isso prejudica muito as famílias, os ambientes, e você precisa mudar isso se quiser evoluir na sua comunicação e no seu desenvolvimento pessoal. E a última dica é: tome cuidado com as pessoas que sempre falam mal dos outros na sua presença. É bem possível que quando você virar as costas, elas façam o mesmo com você. E agora vamos considerar mais uma característica da comunicação tóxica, a manipulação. Você sabe o que é um discurso ou uma comunicação manipuladora? Conhece alguém que é manipulador? A gente vai aprender agora que a manipulação não é a mesma coisa que persuasão. Muita gente confunde esses dois conceitos, diz que é a mesma coisa, que tudo é técnica para vender, para convencer. Papo de vendedor. Já ouviu falar disso? As pessoas tratam as coisas como se fossem uma só e não são, pessoal. Manipular envolve enganar as pessoas para atingir objetivos pessoais, para a pessoa ter vantagens pessoais. Enquanto a persuasão é usar argumentos convincentes para a pessoa mudar de ideia por ela mesma. A pessoa chega a uma conclusão diferente. Quando você consegue fazer alguém mudar de ideia, não manipulando e sim persuadindo, você se torna um bom vendedor de ideias. Afinal, esse é o título do nosso canal. E para ajudar você a identificar pessoas que têm um discurso ou comunicação mais manipuladora e não persuasiva, eu vou te contar agora quais são os 4 tipos de discursos manipuladores. As 4 técnicas principais que as pessoas que manipulam outros usam. A primeira delas é a tentação. O que é a tentação? É quando você promete uma recompensa, promete algo, um presente para a pessoa se ela fizer o que você quer. Uma pessoa manipuladora costuma ser assim. Ela sempre está prometendo recompensas, às vezes bens físicos, ou mesmo a sua atenção, o seu carinho, se você fizer o que ela quer. Ela utiliza da tentação para fazer você obedecer às vontades dela. Isso é uma característica de uma comunicação manipuladora. O segundo tipo de discurso manipulador é o discurso da intimidação, ou seja, a pessoa te ameaça. Ela diz que se você não obedecer a ela, não fizer o que ela quer, você vai ter consequências. Por isso, tenha cuidado com tipos de discursos intimidadores que ameaçam ou dizem que você vai sofrer algumas consequências se você não fizer o que a pessoa quer. O terceiro tipo de discurso manipulador é o da provocação. É como se a pessoa questionasse a sua capacidade, a sua competência. Ela te desafia a fazer o que ela quer. Ou seja, obedecendo às vontades que ela tem. Ela fala: eu duvido que você consiga fazer isso. Eu acho que você não tem capacidade para isso. Você não é homem para isso. Você não é mulher para isso. Esse tipo de frase, de linguagem, costuma ser usado por pessoas manipuladoras e que reflete uma comunicação tóxica. Não use discurso de provocação. Esse tipo de atitude, que muitas vezes reflete uma atitude ou comportamento passivo-agressivo, provocando, desafiando as pessoas, não vai pegar bem e com certeza não vai ajudar as pessoas a serem persuadidas a fazerem o que você quer, porque elas querem também, porque elas foram convencidas. Elas simplesmente vão fazer porque você está provocando elas. E o quarto tipo de discurso manipulador, tóxico, que algumas pessoas usam é o da sedução. Ou seja, elogio em cima de elogio, elogio em cima de elogio, e assim você tenta convencer a pessoa a fazer o que você quer. O discurso sedutor é um tipo de discurso manipulador. A pessoa te agrada, ela fala o que você quer ouvir, te agrada, ou fala o que é agradável aos seus ouvidos, elogiando e
e elogiando para você aceitar os pedidos dela. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que com esse conteúdo eu possa ajudar você a lidar melhor ou mesmo evitar pessoas na sua família, entre seus amigos ou colegas de trabalho que tem esse tipo de comunicação tóxica, nociva, prejudicial a elas mesmas e às outras pessoas, inclusive a você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curte o vídeo e deixa nos comentários o que é que você achou dessa temática, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.